Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Introdução. Se você não se sentisse culpado, não poderia atacar, pois a condenação é a raiz do ataque. Porque a condenação vem da gente perceber de que existe culpa em algum lugar, ou na gente mesmo, e a gente se condena e por isso a gente ataca a nós mesmos, ou perceber a culpa no outro. Então a gente também está condenando o outro e aí a gente acha que o ataque é justificado. E aí entram os julgamentos, os ataques, as rivalidades e os conflitos como forma de ataque. Tudo isso está denotando uma forma de ataque. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. Então, olha só que reflexão profunda. É o julgamento de uma mente por outra. Um ser humano aqui, um filho de Deus, julgando e criticando o outro, como se ele fosse completamente indigno de amor e merecedor realmente de punição. E nesse sentido, a gente se coloca como juiz, juiz do mundo, juiz do outro, juiz de nós mesmos, e aí a gente estabelece o tipo de punição que cada situação vai exigir. Olha que coisa mais irracional. Percebam se isso não é uma forma de manipulação mental do nosso próprio ego, porque aí a gente vai se vendo cada vez mais separados uns dos outros. Continuando, mas é aí que está a divisão, pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada, acreditando que punindo a outra mente escapará da punição. Só que não, porque, na verdade, quando eu estou punindo alguém, julgando alguém, isso é um aspecto de mim mesmo que eu estou negando aqui inconscientemente, e essa punição volta para mim. Gente, é sempre um dar e receber, é sempre um processo de plantio e colheita. Tudo aquilo que eu plantar, seja em que dimensão for, eu vou colher. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria e de escapar à penalidade da negação. Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de ater-se a ela, ou seja, de aprisionar-se ainda mais a essa negação. Pois é a culpa que obscurece o Pai para você e é a culpa que tem te levado à insanidade. Olha que profundo. Vamos começar aqui então. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria e de escapar à penalidade da negação. O que ele está trazendo aqui é que esse fato da gente condenar a outros, de atacar, de punir, de julgar outra mente, é uma tentativa enganosa da nossa própria mente de negar o que está acontecendo no nosso subconsciente. E com isso, a gente projetando fora, a gente acha que está escapando da penalidade de ter negado isso em nós mesmos. Nossa, é muito profundo. Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de reter, de apegar-se ainda mais a ela. Então, a gente não está abandonando a negação quando a gente projeta fora. Abandonar a negação é falar, tá bom, o que esse incômodo, o que essa situação, o que essa circunstância está querendo me mostrar? Qual é o aprendizado? O que eu preciso liberar em mim para que isso pare de acontecer na minha vida? Mas não, quanto mais eu nego que tem algo acontecendo aqui interiormente, mais eu me apego a essas situações e mais sofrimento eu vou estar atraindo para mim mesmo. Então a vida é muito inteligente, ela está o tempo todo trazendo questões, situações que permite que a gente libere essas energias estagnadas aqui dentro de cada um de nós. Mas aí a gente não entende, a gente começa a brigar com tudo o que está acontecendo. E aí a gente está literalmente brigando com a vida. E brigando com a vida, eu vou atrair mais desse sofrimento. E a última frase que ele falou foi que é a culpa que obscurece o Pai para você. E é a culpa que tem te levado à insanidade. Obscurece, então a gente não consegue perceber essa dimensão divina, a nossa perfeição, o amor que permeia tudo, que age em tudo e através de tudo e de todos. Por quê? Porque a gente está
apegado à culpa. A gente não liberou isso. Apegar à culpa é como construir muros intransponíveis que não permite que a gente veja a nossa própria luz, que a gente reconheça a nossa essência. Então, quanto mais culpa a gente carrega, mais a gente está distante dessa luz. E essa luz está dentro de cada um de nós, distante no sentido metafórico, porque ela está aí dentro. Mas eu construí tantas barreiras, tantos empecilhos, que eu não consigo nem acreditar que tem essa luz dentro de mim. É por isso que eu disse anteriormente que a vida é inteligente, porque ela busca o tempo inteiro fazer com que a gente destrua essas barreiras para acessar a nossa força, a nossa potência, a nossa luz. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. Então, quando a gente introjetou a culpa, seja em que nível for essa culpa, hein? Não existe culpa grande ou culpa pequena. Culpa é culpa. E a culpa traz o medo. E o medo gera o ataque. E o ataque é a causa da separação também. Então, ele trouxe aqui que a aceitação da culpa, quando a gente aceitou essa culpa, foi o começo, o início foi quando se deu a separação, essa ideia ilusória de que estamos separados. E também a aceitação da expiação é o fim de todo esse equívoco. Quando a gente aceita a expiação, e aceitar a expiação é o quê? É aceitar viver tudo aquilo que a gente precisa. O mundo que você vê é um sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado para esse mundo e vai reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. Olha que incrível. Então, ele está trazendo aqui a descrição do mundo que o ego cria na nossa percepção, que é um mundo que tem medo, culpa, punição, separação, sofrimento, doenças, morte. E tudo isso faz parte do sistema de dominação do ego. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros e seus poderes parecem declinar-se se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam. Talvez essa seja a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam seu último suspiro, e são depositados na terra e já não são mais, ou seja, deixam de existir, já não existem mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o de que Deus é cruel. Então, olha só, ele continuou descrevendo todo o sistema criado pelo ego na nossa mente. E é realmente assim, né? Nós aqui somos essas crianças também, que nasceram na dor e através da dor. Porque a gente já chega aqui tendo que lidar com essa dor da separação. Olha que incrível, gente. A gente já nasce e é abruptamente ali no momento do nascimento, no momento do parto, separado. Entende, já introjeta isso na nossa mente como uma crença, porque a gente foi separado da nossa mãe. E trazendo isso para um contexto maior, é como se a gente fosse separado da nossa fonte. E que é, na verdade, só que aqui eu estou trazendo para um contexto maior. Por exemplo, estamos todos separados da nossa fonte criadora, da nossa fonte nutridora, que nos gerou a cada um de nós aqui, num âmbito mais elevado, mais espiritual. E é por isso que a gente busca o tempo todo voltar para essa casa do Pai, que é a reconexão com aquilo que a gente verdadeiramente é. Então, esse cenário que ele trouxe aqui sobre essas perspectivas desde o nascimento até a morte, que a gente aqui passa como ser humano, e a gente chega no final da vida, ou em algum momento da vida, e pensa: nossa, Deus é muito cruel mesmo. Olha, a gente nasce sofrendo, vive no sofrimento e morre no sofrimento. Mas isso é porque nós estamos apegados a uma crença limitante, a uma crença ilusória do ego, que nos faz acreditar que esse Deus punitivo que permite que a gente passe tanta dor, tanto sofrimento,
que esse é o Deus verdadeiro, só que esse é o Deus ilusório do ego. Nós precisamos trazer clareza para as situações o tempo todo, a cada coisa que nos acontece, e não reagir imediatamente para não cair aqui nesse sistema delusório e continuar alimentando ele nas nossas vidas. E olha o que um curso em milagres vai trazer agora. Se esse fosse o mundo real, Deus seria cruel, pois pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso como o preço a ser pago pela salvação, e ser amoroso ao mesmo tempo. O amor não mata para salvar. Se fizesse isso, o ataque seria a salvação. Mas essa interpretação é a do ego e não a de Deus. Só o mundo da culpa poderia exigir isso, pois só os culpados poderiam conceber isso. O pecado de Adão não poderia ter afetado a ninguém se ele não tivesse acreditado que foi o Pai quem o expulsou do paraíso, pois, nessa crença, o conhecimento do Pai foi perdido, já que somente aqueles que não o compreendem poderiam acreditar nela. Então, retomando esse entendimento, ele trouxe que o amor não mata para salvar, e Deus é só amor, ele é puro amor. E por isso, esse Deus todo que foi encenado aí para cima nas falas anteriores, não é o Deus real. Porque se Deus fizesse isso, o ataque seria a salvação. Aí a gente deveria viver num mundo que realmente todos deveriam atacar a todos. Mas Deus é tão incrível que ele trouxe um exemplo, ele nos deu o maior exemplo de amor, que foi o próprio Jesus Cristo aqui na Terra. Por quê? Jesus não ensinou o ataque, ele não ensinou calúnia, ele não ensinou julgamento, ele não ensinou punição. Gente, o maior exemplo é esse ser incrível. É a nossa consciência crística que precisa ser alcançada através do amor, da extensão do amor. Esse mundo da culpa exige o ataque, mas só os culpados podem aceitar isso, aqueles que se sentem culpados, ou seja, aqueles que estão aprisionados na culpa, porque eles estão amedrontados. E esse é outro engano. E ele trouxe também que o pecado de Adão não poderia ter afetado a ninguém se o próprio Adão não tivesse acreditado que foi Deus quem o expulsou do paraíso. E continua aqui. Esse mundo é um retrato da crucificação do Filho de Deus. E até que você reconheça que o Filho de Deus não pode ser crucificado, esse é o mundo que você verá. No entanto, não reconhecerá isso enquanto não aceitar o fato eterno de que o Filho de Deus não é culpado. Ele merece apenas amor, porque só tem dado amor. Não pode ser condenado porque nunca condenou. A expiação é a lição final que ele precisa aprender, pois ela lhe ensina que, não tendo nunca pecado, ele não tem necessidade de salvação. Olha que lindo esse final. Então, a expiação é a lição que a gente tem que aprender, porque expiar é desfazer os equívocos, é desfazer os enganos, é desfazer as ilusões, para a gente entender que a gente nunca pecou, que a gente não é pecador e que a gente nem necessita, na verdade, de salvação, porque quando a gente tem o reconhecimento de quem a gente é verdadeiramente, quando isso está muito latente, muito forte, quando a nossa luz já está brilhando, quando a gente estende apenas o amor, nós já saímos dessa ilusão de que a gente é culpado, de que a gente é pecador, de que existem culpados no mundo, de que que a condenação é o caminho, de que temos que atacar. Aí a gente já está entendendo as circunstâncias que nos chegam e as pessoas que nos chegam simplesmente como um processo de limpeza, de purificação do nosso próprio ser. Porque olhar tudo isso com amor, essa grande obra criada aqui pelo nosso Criador, é o que vai nos colocar em outros níveis conscienciais. E aí sim é possível a liberação do sofrimento tal como a gente conhece. Fim da leitura do livro-texto.